Aqui atrás estão as ruínas do velho Coliseu Romano. Ele começou a ser construído pelos Vespasianos no ano 72 depois de Cristo e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo. Mas vieram os normães em 1084 e o deixaram do jeito que o vemos hoje. Mas por que foi deixado neste estado? Provavelmente por ser um monumento aos mártires cristãos. Sem dúvida que é o símbolo do poder da Roma Imperial. Por outro lado, é uma das páginas obscuras da história humana, na qual a Igreja teve que enfrentar dura perseguição. A história dos mártires é contada em 10 capítulos e 10 diferentes séries de perseguições ocorreram contra a Igreja. Elas podem ser citadas assim. Até o ano 250 depois de Cristo, era a nível local, mas acabou se tornando uma questão para o Império. Em segundo lugar, era tudo normal, embora nem sempre centralizado em um imperador. O alívio, o apaziguamento veio com a morte do imperador. Embora uma perseguição judia tenha precedido isso, a hostilidade romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. O historiador romano Tácito fez um relato da cidade de Roma em chamas. Nero declarou que isto tinha sido obra dos cristãos e matou muitos deles após terríveis torturas. Outros historiadores falam de uma manta incômoda que os cristãos eram obrigados a usar. Era feita de um tecido grosso coberto com piche, cera e enxofre. Vestidos com esta manta, eles eram pendurados pelo queixo com lanças afiadas, fixadas no solo e incendiados. Nero os colocou em chamas à meia-noite para servirem como tochas para a cidade. Histórias são contadas de que casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 amarrados com cordas eram lançados no mar, espadas, cadeiras incandescentes, rodas para esticar corpos humanos e garras de ferro para rasgá-los. Todas essas tentativas de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existem 4 razões fundamentais para a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A primeira era política. Os cristãos costumavam se reunir à noite em locais clandestinos e eram suspeitos de formarem um outro partido político. A segunda era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César, reconhecendo que ele era Deus. E a terceira era social. Eles tinham uma filosofia de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. A filosofia romana era Nero em uma das extremidades da escala social e os escravos na extremidade oposta. E, por fim, tinham as razões financeiras, pois o povo vivia, por exemplo, da confecção de efígies e pequenas imagens de idolatria da deusa Diana, e o evangelho as tirou do mercado. A 10ª e última destas séries ocorreu no mês de março do ano 303 depois de Cristo. Foi um édito emitido pelo imperador Diocleciano. Ele decretava fim a todas as reuniões, destruição de todos os templos, a deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que persistiam na desobediência e em submissão a todos os escritos sagrados que, por sua vez, deveriam ser confiscados e queimados. Eusébio, o historiador, confirmou que um posterior édito ordenava aos cristãos a oferecer sacrifício aos deuses pagãos, senão seriam mortos. Ele também relatou que as prisões ficaram tão lotadas que não havia espaço para acomodar os criminosos. A perseguição afrouxou quando Diocleciano abdicou e se aposentou no ano de 305 depois de Cristo. Galério estabeleceu um decreto em seu leito de morte no ano 311 depois de Cristo, dando tolerância ao cristianismo. Quando alguém questiona que proveito se faz desses 241 anos de perseguição, admitimos ser uma difícil pergunta a ser respondida. Mas se você reconhecer que debaixo de cada onda de perseguição, o número de fiéis aumentou, consegue perceber que eles enfocaram a definição do que era uma igreja? Eles ainda questionavam o direito daqueles que se comprometiam sob perseguição de manterem ou não uma amizade com os demais crentes. E então, há a questão a respeito da autoridade da Bíblia. Mas quando paramos e pensamos, tinham certas cartas que, mesmo sem serem ainda canonizadas, possuíam suprema autoridade e redirecionavam as prioridades do povo. Agora há um interesse neste livro indestrutível.
Da perseguição à proclamação, do ano 313 a 331 depois de Cristo. Estou agora numa das 7 colinas de Roma e provavelmente a mais importante delas. Isto porque foi o centro de sua vida religiosa e onde os Césares construíram seus palácios. Porém, toda a estrutura foi modificada por Michelangelo no Renascimento, e aqui pode ser visto, graças a ele, uma estátua de Constantino. Apesar do fato de Constantino ter posto um fim às perseguições contra a igreja, suas prioridades foram mal direcionadas. Ele considerava fluxo o sinal de aprovação divina. Ele trouxe os bispos que foram reduzidos à pobreza relativa, marcados e aturdidos pelas recentes perseguições aos palácios que resplandeciam com a luz e exalavam perfume. Ele construía igrejas e as enchia de um corpo de clérigos e bispos quando ainda não se tinha conhecimento de profissão do cristianismo naquela região. Ele outorgava grande soma de dinheiro para sustentar os pobres, presumindo que isto resultaria em conversões. No entanto, ao dizer todas essas coisas negativas a respeito de Constantino, posso mencionar uma positiva. Foi ele quem pediu a Batenácio para providenciar 50 Bíblias e copiá-las para que pudesse levar à sede do novo império no leste, Constantinopla. Isto resultou numa coisa. Fez com que as pessoas questionassem o que é a Bíblia. E isso preparou o terreno para a canonização da Escritura. A palavra se torna suprema, 367 a 397 depois de Cristo. À medida que a igreja primitiva estava esperando o breve retorno de seu Salvador, e à medida em que ele ordenava para ir e pregar o evangelho a toda criatura, eles realmente não se interessaram mais em escrever. Não tinham tempo para tal. Então houve uma época em que, eu entendo, foi retomada a escrita apenas para tentar captar o sentido da mensagem. Não estavam preocupados com as palavras que iriam usar, o tempo verbal ou a sintaxe. Eles simplesmente queriam expor informação suficiente para converter as pessoas e ganhá-las para o cristianismo. Mas então veio aquele terrível tempo de perseguição diocleciana em 303 depois de Cristo. Eles fizeram algo que nunca havia sido feito antes nessas perseguições. Eles exigiram a destruição de todos os documentos sagrados. Não sabemos o que perdemos nesta época. Nós acreditamos que havia literalmente milhares de documentos que nos foram tomados por causa dessa perseguição. Então, logo esse período passou, veio o ávido desejo de saber o que estava escrito. Neste período, os escribas estavam muito ocupados. E sua ocupação principal era naquilo que supostamente seriam as cópias das Sagradas Escrituras, mas já havia literalmente 13.000 dessas cópias circulando em Christendom. Foi neste tempo que o maior teólogo de sua época, Atanásio, iniciou a cruzada por um Novo Testamento canonizado. Quando nós falamos cânon, nós simplesmente estamos nos referindo a um quadro de medida, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. A palavra foi primeiramente aplicada às Escrituras por Atanásio no século IV. A história da canonização do Novo Testamento não foi o registro de um simples fato. Foi um processo lento que passou por vários estágios. Mas em 367 depois de Cristo, Atanásio escreveu uma carta na qual ele listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 depois de Cristo, o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial dos 27 livros.